computador aqui, meu pequeno iPad, solicita que eu dê um título a essa gravação. Não tenho ideia de que título eu vou dar. Eu quero falar sobre a privatização da Petrobras. Vocês sabem que a minha formação política começou na luta pelo petróleo nosso, lendo Monteiro Lobato, Colégio Estadual do Paraná, meninão ainda, nas ruas. A minha formação nacionalista surge daí. O amor pela pátria. O Brasil precisava do petróleo. O petróleo tinha feito uma revolução no mundo. Os Estados Unidos descobre o petróleo, quase a flor da terra, e daí surge o motor ciclo diesel, o motor ciclo Otto, que é um motor de 4 tempos, e lembro ainda que daquela época me empolgava o motor Wankel, que era um motor circular que passou a ser muito pouco usado. Há uns anos atrás a Mazda lançou um carrinho esportivo com motor circular. Mas o petróleo levantou a economia dos Estados Unidos com a invenção desses motores. E daí começou aquela história, o Brasil não tem petróleo, o petróleo era necessário para tudo, era energia para o desenvolvimento, a utilização dos motores. O Brasil não tem petróleo. Os americanos diziam que aqui não existia petróleo, hipótese alguma. Mas Getúlio Vargas, com todas as suas qualidades e os defeitos que eu vejo, me perdoe os getulistas, eu sou um fã do trabalhismo do Getúlio, da sua história, mas temos alguns percalços nessa luta. A ditadura, a Olga Benário, entregue para os nazistas, morta em campo de concentração, mas é uma parte da história. Ele criou a Petrobras. Mais adiante, na ditadura militar, o general Geisel reforça a Petrobras, reforça a Vale do Rio Doce, cria a Escola de Engenharia do Exército e nós damos um salto para o desenvolvimento que acaba se acelerando nas últimas décadas. Mas daí, de repente, não mais que de repente, o Fernando Henrique Cardoso coloca as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, que tem lá suas regras, os seus pactos, o seu regulamento. E a Petrobras, propriedade do povo brasileiro, tirando da nossa terra e refinando na nossa terra, em refinarias nacionais, o óleo diesel, a gasolina e os lubrificantes, passa a não servir mais ao povo, mas ela passa a ser um instrumento internacionalizado para o serviço dos seus acionistas, fundos de investimento, fundos de pensão do mundo inteiro, americanos e aqui no Brasil alguns sócios privados também. Mas ela deixa de ser aquela Petrobras que na minha luta juvenil eu achava que nós tínhamos conquistado para o Brasil. Não havia petróleo, descobrimos petróleo, de repente descobrimos o pré-sal. O Fernando Henrique colocou na bolsa as ações, de certa forma retirando a Petrobras das mãos e do serviço dos interesses brasileiros. Mas daí o Temer bota um Fernando Henriquista na direção da Petrobras, o Pedro Parente, e ele modifica o estatuto da Petrobras, favorecendo os acionistas minoritários, porque ainda a Petrobras, com as ações ordinárias, tem o comando do Brasil. Mas acordos de acionistas, as ações na Bolsa de Nova York limitam esse poder da empresa, vinculando a preços internacionais. Ou seja, a Petrobras não estava mais aqui para, com o pré-sal encontrado, viabilizar o financiamento do crescimento do processo civilizatório brasileiro. Educação, saúde, desenvolvimento do país, impulsionamento das indústrias. Ela foi responsável por 80% dos investimentos que se faziam no Brasil recentemente. Depois disso, no governo da Dilma, o Serra apresenta um projeto entregando o pré-sal. Se disse que a Petrobras tinha um óleo pesado, que precisava importar um óleo mais leve para poder fazer o refino. O óleo do pré-sal é leve, não precisava de mais nada. Nós estávamos a caminho da absoluta autossuficiência. Mas o Parente faz esse acordo e vincula o preço do óleo da Petrobras ao preço do dólar e ao preço
internacional do petróleo que é extraído fundamentalmente lá no Golfo do México, em dólares. Preço internacional e o dólar passam a balizar. E nós temos uma subida simplesmente brutal. Pode subir por dia, por semana, por mês. É uma coisa louca. E o Brasil perde o domínio da Petrobras, o domínio do seu petróleo. Minha gente, a empresa petrolífera tem que ser estatal. A estatal tem problemas? Tivemos problemas. Gestores corruptos. Têm que ser identificados, processados e condenados. Mas, por mais que eles tenham roubado, e roubaram muito, né, para o meu gosto, uma coisa horrível, tem horror dessa gente que roubou a Petrobras. Mas a Petrobras foi roubada em nome do livre mercado, do liberalismo econômico, das regras do mercado. Veja o preço da gasolina hoje, em alguns lugares, R$6. E quando é uma gasolina especial, está R$7. Nós estamos perdendo isso tudo. A Dilma favoreceu a aprovação da lei do Serra, abrindo o pré-sal para empresas internacionais. E hoje, eu vi na internet o Toffoli dizendo que a desmoralização do Supremo foi financiada com dinheiro estrangeiro. Sei lá, se foi estrangeiro, deve ter sido também, mas deve ter sido também o dinheiro das privatizações do Fernando Henrique, das gorjetas da corrupção, que foram pela CC5, aquele escândalo de Banestado e outros 4 bancos, que foi ocultado pelo nosso ministro da Justiça da época, que impediu a localização do destino do dinheiro, que pode estar voltando na mão dessa gente que roubou, botou num paraíso fiscal e está voltando agora para comprar empresas públicas. Empresas públicas são empresas estratégicas, são fundamentais, elas têm um monopólio. Petrobras tem um monopólio do petróleo no Brasil. A Constituição garante que o petróleo tem o monopólio do Estado, que pode estabelecer concessões e tudo mais. Mas eles estão tirando o petróleo das mãos brasileiras. E eu quero dizer a vocês que é isso que acontece com toda empresa estatal. Por mais que tenha vivido períodos de corrupção, corporativismo excessivo, quando é privatizada, ela é roubada de uma forma completa. E esse roubo é absoluto. Nada comparável ao roubo de dirigentes politicamente colocados e corruptos, que, insisto, devem ser identificados, processados, punidos, afastados da política e passando um tempo razoável na cadeia. Mas o que estão fazendo com o Brasil é isso. E aqui no Paraná, o governador Ratinho já está estabelecendo essas regras. A Copel tem que utilizar sempre a maior tarifa estabelecida pelos órgãos reguladores, ou permitidas pela Agência Nacional. Na Sanepar, os preços mais altos possíveis, elas têm que dar lucro para os acionistas. Não tem importância o fato de que o petróleo, a energia elétrica são motores do desenvolvimento econômico, que viabilizam a criação de fábricas, barateiam a produção e dão empregos para milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas. Não, elas passam a ser propriedade e a servir a grupos de acionistas. Minha gente, é isso que está acontecendo no Brasil. Tiraram o general de Itaipu, puseram o general Luna, né? Eu vi errando o nome dele, na Petrobras. Ele já disse que não pode fazer nada em relação à política de preço, porque ela é resolvida pela direção executiva. E tem lá aquele conselho de administração. 7 indicados pelo Estado. Você acha que os caras indicados pelo Bolsonaro, sob o comando do Guedes, estão a favor do Brasil ou a favor dos acionistas e do mercado? Estamos numa entaladela, minha gente. Mas entendam vocês, nós temos que sair desse jogo de uma forma completa. Vocês vejam como a Globo está apavorada agora com a demissão do Castelo Branco pelo Bolsonaro. Ela está defendendo o mercado e não o Brasil. Ela está defendendo a política de preços vinculada aos preços internacionais e ao dólar. Ela está defendendo a exportação de óleo natural e a importação de óleo tratado, de diesel, de gasolina e de tudo mais. É uma rede que foi montada durante a ditadura militar
mas que não está na linha do gás, que era favorecer a Petrobras. Ela está contra o Brasil também. Guedes, Rede, a passividade absoluta do Congresso Nacional, que não tem a menor ideia do que é uma empresa pública, do que é uma empresa privada. Quando o mercado estava ferrando a Rússia que derrubou o comunismo depois, na época do Putin, o Putin deixou eles derrubarem os preços, as ações, e quando eles menos esperavam, ele comprou as ações, e a Rússia hoje tem o setor do petróleo totalmente estatizado, a serviço dos russos, não a serviço do mercado. Minha gente, é preciso que a gente entenda para preparar uma reação, uma proposta única, uma candidatura única à próxima presidência da República. Uma proposta que não seja extremista pela covardia de propor a frente ampla, pela democracia que não mexe na economia e não pensa no povo. É democracia para alguns só. Mas que não seja extremista do ponto de vista do exagero e que não possa ser sustentada, nem no processo eleitoral, e se vencedora por circunstâncias, não será sustentável depois na sua implantação. O Aristóteles chamaria de uma proposta meio, uma proposta eficiente, moderada, mais séria, nacionalista, democrática e popular. Esse Brasil tem que acordar. E só vai acordar quando nós todos estivermos juntos, entendendo o que está acontecendo e estivermos defendendo as nossas empresas, os nossos trabalhadores, o nosso lugar no mundo, sem subordinação a ninguém. Nem a geopolítica norte-americana, nem as exigências do BRICS de nos transformar, porque todos querem isso, numa grande fazenda de produção de commodities, de produtos primários, à disposição do desenvolvimento de países que já conseguiram esse desenvolvimento no mundo. Para sermos respeitados por eles, é claro que temos que respeitar os interesses deles, que são legítimos. Defendem os seus países e os seus projetos, mas nós temos que ter o nosso projeto, e um projeto defendido pelos brasileiros de uma forma quase unânime, com garra, com vontade, com aquela garra com que eu me manifestava nas ruas, no Colégio Estadual do Paraná, em defesa da Petrobras, quando diziam que o Brasil sequer tinha petróleo. Minha gente, é o recado dessa noite, gravado aqui no meu velho iPad. Um iPadzinho que eu tenho aí há uns 6, 8 anos já. Valeu, minha gente, boa noite.